Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater os assuntos da horticultura brasileira, e o tema de hoje vai ser as perdas causadas pelas mudanças climáticas e o que é possível fazer para tentar minimizar este problema que tira bastante de qualidade e até de quantidade desses produtos do mercado. Então quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário e apontar essas soluções que podem ser tomadas é a Aline Azevedo, cofundadora e diretora de produtos da Aravita, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Aline, é um prazer tê-la aqui no Hort Resenha Podcast. Olá, Guilherme, muito prazer, muito animada de estar aqui nesse dia de hoje e muito interessada também pelo assunto. Então, obrigada Aline, pelo convite. A gente teve um ano de 2023, né, que se encerrou. A Organização Meteorológica Mundial classificou o ano de 2023 como o mais quente da história. Além desse calor, também tem muita variação de temperaturas, muito quente, depois muito frio. Tudo isso impacta bastante na qualidade dos produtos de hortifruti, de legumes, frutas e verduras, né? Exatamente, e eu acho que muita gente, né, acaba falando sobre, quando trata do assunto de aquecimento global, mudanças climáticas, fala sobre o aumento, né, parcial ali da temperatura, que às vezes falam de 0,5 graus, 1 grau, para a gente parece que não é muito, mas a variabilidade que pouca gente fala, que agora acho que estão falando mais que a gente está vivendo na pele, é o que mais assusta, né, de fato. Então, a gente tem visto temperaturas chegando muito mais altas do que esperávamos. Mesma coisa do lado negativo. Então, estou acabando de voltar ali de Nova York para uma feira de varejo. E, enfim, enfrentei um frio ali que pouca gente tinha visto nos últimos anos e com muita neve. Então, realmente, essas variabilidades impactam demais, não só na nossa vida, mas também a produção de alimentos e que de alguma forma também vai impactar a nossa vida daqui para frente. E aí nos hortifrutis, né, Aline, que já são culturas bastante sensíveis a essas variações de clima, variações tão drásticas trazem impactos maiores também, né? Exatamente, então esses impactos acabam acontecendo em toda a cadeia. Então, logicamente, na produção isso tem um impacto bastante grande, e aí, enfim, você imagina que primeiro, né, você não vai ter a produção que se esperava, então a sazonalidade ela acaba sendo impactada. Depois que você produziu, você tem, principalmente, né, com as temperaturas maiores, você acaba tendo um shelf life, ou seja, um tempo de vida desse produto encurtado, porque o calor ele acaba acelerando, não todos os produtos, né, a gente sabe que alguns deles não têm tanto impacto, mas alguns produtos acabam acelerando o tempo de vida desse produto, e aí você tem que agilizar a cadeia inteira, você tem que agilizar a cadeia de distribuição, a de venda no varejo e a de consumo quando está na nossa casa. Então acaba impactando desde realmente da produção até o consumo desses alimentos que já são sensíveis por natureza e que acabam ficando ainda mais sensíveis com essas mudanças. E aí a gente tem queda de qualidade, de quantidade e aumento de preços, né? A gente sempre vê esses produtos de hortifruti, de alimentação ali com destaque nas listas de inflação, de aumento de preços. Tudo isso reflete no preço do consumidor que vai comprar lá na frente, né? Sem dúvida. Então, não, os dados ali de inflação, os últimos que a gente tem, falaram, por exemplo, num crescimento da batata em 19% do preço, o feijão em 13% e frutas em 3,4%. Então, bastante complexo ali, em um cenário em que os preços de produtos frescos já não são acessíveis para a maioria da nossa população, que acaba, né, sendo impactada aí pela insegurança alimentar. Então, realmente a gente vai ver um impacto bastante grande, principalmente nos menos favorecidos com esse aumento de preço. E aí, Aline, é claro que com relação a essas mudanças do clima, essas temperaturas mudando bruscamente, a gente não tem muito controle do que fazer para evitar isso, mas tem alguns pontos que são possíveis de fazer, de ter atenção para tentar mitigar um pouco esses impactos que a gente estava comentando, né?
Sem dúvida. E aí, né, não sou uma especialista do ponto de vista do campo, então vou falar muito mais da onde a gente está atacando como Aravita. Então, o que acontece, né? Quando basicamente você tem esse tipo de variabilidade, acontece que muitos das soluções que a gente já tem, por exemplo, para prever uma demanda, para poder analisar o quanto que eu vou ter de estoque, acabam ficando obsoletas, porque elas acabam geralmente tratando muito mais de dados históricos, fazendo médias históricas. Então, quando você tem grandes variabilidades dessa forma, as médias históricas não funcionam. E aí que entra, por exemplo, né, algumas soluções como a nossa da Aravita, que traz a inteligência artificial para justamente conseguir simular cenários dado pontos extremos, né? Então, a gente acaba conseguindo não só analisar o histórico, mas colocando variáveis externas para poder ver como que o algoritmo, como que os nossos modelos vão reagir a essas mudanças mais enfim, menos vistas ao longo dos anos. Então, usar de soluções que conseguem se adaptar a essa nova realidade, não só trabalhar com o histórico, vai ser cada vez mais importante para os setores industriais, para os setores varejistas, para os setores da produção do campo, com certeza. Até porque, né, Aline, como você comentou agora há pouco, a diminuição do tempo de vida útil dos produtos é um dos principais impactos dessas mudanças de clima, e aí ter esse ajuste na compra, no estoque, pode fazer a diferença, né? Exatamente. Então, falando de novo, né, do varejo, que é onde a gente está mais presente hoje. Gestão de estoque já é um problema, principalmente produtos frescos, já é um problema por si só, porque você tem, né, produtos diferentes, muitos itens, com shelf lives diferentes, com, né, impacto entre os outros, então um que solta etileno, que acaba prejudicando os outros, com outro, toda a parte de lançamento de quebra, transformação de um produto em outro, já deixam que o estoque seja uma variável bastante frágil, principalmente para utilizar, para você poder fazer uma compra mais assertiva. Quando você tem esse tipo de variabilidade, quando você tem itens que variações que acabam não sendo previstas com o passado, esse estoque vai ficar cada vez mais inacurado, esses dados de estoque. A previsão de demanda também, então acaba que a previsão, né, de demanda, ela acaba, né, ela olha muito o histórico, mas se você coloca, por exemplo, dados de temperatura, dados de clima, de chuva, muitos produtos são muito variáveis com isso, né? Então toda vez que a gente vai em loja, a gente ouve muito da mandioquinha que vende no frio e a fruta e a salada que vende no calor. Então todos esses fatores acabam realmente impactando no quanto você deveria comprar. E é justamente aí que a inteligência artificial está sendo usada. No caso da Aravita, a gente consegue entregar para o varejista qual a quantidade ideal para ele comprar naquele cenário. Então, naquele cenário que vai fazer mais calor, naquele cenário que vai fazer mais frio, naquele cenário em que seu estoque vai ter uma redução de shelf life né, nos últimos meses. Então, conseguir atuar com diversas variáveis em diversos SKUs por loja, por dia, é algo que a inteligência artificial acaba ajudando bastante para poder fazer essa redução das perdas no final do dia. E tem um outro fator bastante relevante, Guilherme, que é como que a gente inclui essas variáveis, por exemplo, que as pessoas da loja conseguem observar que não tem em lugar nenhum. Então, um exemplo muito fatídico nos nossos testes da nossa solução foram os recebimentos de mamão. Né? Então, o mamão, com o calor, ele sofre muito. Então, eles usaram até o termo, o mamão já chega cozido. Então, o que acontece? Você recebe um mamão com uma qualidade inferior, você vai devolver esse mamão, porque você não está dentro dos padrões, mas claramente não foi um problema, né, da produção e sim do todo o transporte, com calor excessivo. E aí as pessoas da loja precisam nos informar, olha, não estou conseguindo receber a totalidade da minha quantidade de mamão, vamos ter que fazer alguma atuação para poder aumentar, por exemplo, o próximo pedido. Então todas essas variáveis, não só variáveis, né, fáceis de captar, mas também as variáveis que as pessoas das lojas vão passar para a gente, para que esse algoritmo fique cada vez mais preciso.
E a gente tem, né, ali, né, a presença cada vez maior da tecnologia, desde lá do campo, o produtor adotando mais ferramentas tecnológicas, softwares, drones, inteligência artificial chegando também ajudando em outros pontos da cadeia, como o varejista que você está comentando, cada vez mais presente essa presença da tecnologia e da inteligência artificial, né? Sem dúvida. Então, como eu falei, né, tô voltando de um evento lá de fora e inteligência artificial veio para ficar. E aí até é engraçado, porque compararam muito inteligência artificial com o metaverso, né, que estava em alta aí no ano de 2022 especialmente. E claramente o metaverso foi um hype, né, foi uma coisa que veio e acabou não sendo estabilizada porque realmente não tinha um impacto na vida das pessoas e uma mudança drástica, pelo menos não por agora. Já a AI, o fato não se volta mais atrás. Então, muita gente comparando a AI com a internet, né, com o advento da internet, como isso mudou a nossa vida, dos smartphones e alguns até mesmo trazendo a AI como um similar à eletricidade. Então, quando a gente passou de vapor, né, de motores a vapor para motores elétricos, estão comparando o quanto que a AI vai ser enfim, vai trazer uma revolução para a nossa vida com a eletricidade. Então, não tem mais volta. Acho que esse é o recado. Cada vez mais outras soluções vão surgir utilizando a AI. E eu acho que o grande desafio para a gente, né, já pensando alguns momentos para frente, vai ser conectar todas essas soluções. Né? Por enquanto, elas acontecem bastante focadas e ciladas, né, ciladas no nível em silos da cadeia. Então, a conexão dessas soluções vai ser muito importante para conseguir fazer com que a cadeia ela seja otimizada como um todo e não pontualmente. Eu imagino, né, uma conexão de todos os elos da cadeia, desse indicativo dos estoques do varejista, chegando lá para o produtor, poder ajustar também a sua produção, isso tudo conectado, integrado, pode trazer um avanço bastante grande, né? Exatamente, essa é a visão de longo prazo. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas a nossa visão de longo prazo com Maravita é realmente como que ter uma previsão de demanda mais clara como um todo, de todos os supermercados, né? Ou, enfim, se Deus quiser de todos, mas usando a nossa solução, mas como a grande maioria da nossa solução, você começa a entender quais são os padrões, o que deveria ser distribuído, né, de fato, e depois passando para a próxima etapa da cadeia, o que deveria ser produzido de fato, com qual qualidade, como eu melhoro a minha qualidade para atender mais os varejistas. Então, a gente está mirando bastante grande nessa frente de conectar subindo na cadeia, como a gente fala, porque aí, como eu falei, né, a otimização ela acaba sendo exponencial. Ela sai de ser focada para ser alguma coisa que realmente impacta não só a vida, né, um setor da cadeia, mas da cadeia toda alimentícia, que a gente sabe que, infelizmente, né, 1/3 dos alimentos que são produzidos são jogados fora. Com isso vão todos os recursos naturais que foram usados para ser feita essa produção. Você tem todo, né, o impacto ambiental do desperdício, que acaba gerando vários gases de efeito estufa, cerca de 10% dos gases produzidos pelo homem, além da fome, né, gente? Que é um absurdo a gente desperdiçar tudo isso e mais de 30 milhões de pessoas no Brasil estarem passando fome. Então, essa conexão vai ser extremamente importante. A gente traz esse ganho para o pessoal que utiliza ali no dia a dia, vai melhorar o trabalho, vai melhorar a rentabilidade do negócio dele, mas se a gente expandir esses benefícios, a gente chega nesse ponto, nessa redução dos desperdícios que são muito grandes e melhora como um todo esse cenário, né? Perfeito, Guilherme. Então, isso para mim é a maior beleza da Aravita. E lógico, né, não só da Aravita, mas de soluções que pensam desses dois lados, que hackearam, de certa forma, a produção, né, a geração de lucro. Então, a Aravita, né, no final, a gente quer poder impactar nas perdas dos varejistas e futuramente, né, dos outros players dos cenários. Então, isso acaba gerando um lucro maior. A gente também quer impactar nas rupturas, né, porque você tem os dois lados da moeda. Você compra muito e perde, ou você compra pouco e falta, e perde venda e perde cliente. Então, a gente gera lucro ali dos dois lados. E, né, o mais bonito que eu acho é que essa geração de lucro, o efeito colateral é algo positivo para o mundo. E a gente sabe que não é uma realidade da maioria das indústrias e enfim, da maioria
né, de vários setores que acabam produzindo muito lixo ao invés de tirar lixo do mundo. Então, essa é a beleza de soluções como essas, e eu espero ver cada vez mais soluções assim para guiar o nosso mundo para um lugar melhor. Aline, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das perdas causadas por essas variações climáticas e principalmente essas opções, essas estratégias que têm surgido para tentar minimizar esses efeitos, minimizar essas perdas, minimizar esses desperdícios. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Guilherme. É sempre um prazer falar sobre isso. Eu acho que o recado principal é esse, assim, de como que, acho que principalmente para os consumidores, né, como que a gente começa a ter mais consciência de como o alimento que chega na nossa mesa, ele passa por muitas fases e muitas cadeias. E aí eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo, que é um absurdo que o alimento virou quebra, né? Então, uma coisa que produz vitalidade, produz vida, é facilmente chamado de quebra. Então, para mim, a consciência maior que eu gostaria de deixar aqui ainda mais com as mudanças climáticas, o alimento que chega na nossa mesa está cada vez passando por mais desafios. Então, para a gente valorizar isso. E, como eu falei, que surjam mais e mais soluções que possam atacar os problemas linkados com a cadeia alimentícia, que é bastante importante para a nossa vida e para a nossa evolução aí como ser humano na Terra. Aline, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast abertas para vocês sempre voltarem a contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Guilherme. Até a próxima. Essa a Aline Azevedo, da Aravi, está conversando com a gente para mostrar um pouquinho o cenário de perdas de qualidade, de quantidade dos produtos hortícolas no Brasil em função das variedades de temperaturas. A gente teve um 2023 se encerrando como um ano considerado o mais quente da história da humanidade. Isso, claro, traz bastante impactos para diversos setores da vida humana, especialmente a produção de alimentos, produção de hortifrutis. São culturas bastante sensíveis a essas movimentações de clima, calor, chuva, frio. Isso traz impactos na questão de oferta, de demanda, de preços, aumenta os preços para o consumidor final. Então, neste cenário, surgem cada vez mais soluções, estratégias para tentar minimizar esses impactos, entre elas, gestão na ponta do varejista, tentando reequilibrar as expectativas de estoques, de compras, de vendas, para tentar justamente diminuir esses impactos, diminuir esse desperdício e o vislumbre do futuro para esse setor, como a Aline destacou aqui para a gente, unir todos os elos da cadeia dentro das mesmas soluções, e aí a gente vai ter uma integração entre o que o varejo precisa consumir, o que o produtor pode produzir, e aí todo esse ajuste vai trazer ganhos, vai trazer bastante benefícios. Com isso, o uso da tecnologia crescendo cada vez mais, inteligência artificial ganhando força também no setor hortícola. Isso tudo vai trazer este cenário lá para frente que a Aline projetou aqui pra gente aqui no Hort Resenha Podcast desta semana. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Hort Resenha Podcast, mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, encontro marcado, episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!